Peço a palavra, senhor presidente, inicialmente para saudá-lo, saudar também os demais vereadores aqui presentes, as vereadoras, os cidadãos de Londrina, a Tata, o Isaías, que está aqui visitando a gente hoje, o pessoal da imprensa, os munícipes. E, inicialmente, quero lembrar que amanhã comemora-se o aniversário de 121 anos de abolição da escravidão, senhor presidente. Uma escravidão feita de araque, uma escravidão que não foi seguida, como não pode deixar de confirmar os professores de história presentes nessa casa, professor Loir, professor Rony, não seguida de uma reforma agrária, não seguida de uma preocupação social de integração das pessoas libertas ao acesso à terra, ao acesso à casa, ao acesso à profissão, o acesso à leitura, o acesso à cultura, o acesso à vida. A história real nos conta que as pessoas que receberam o benefício, entre aspas, de abolição da escravidão, vereador Rony, muitas vezes voltavam à casa grande, senzala, pedindo, pelo amor de Deus, para serem acolhidas novamente. E essa história faz só 121 anos. O Brasil tem uma dívida social tremenda com essas pessoas, que ainda hoje a gente vê os reflexos disso quando a gente vê o abandono das pessoas afrodescendentes nesse país. A gente ainda vê o preconceito arraigado, o racismo que impede que as pessoas tenham acesso ao emprego, tenham acesso, às vezes, até a ambientes esportivos, ambientes, bailes, enfim, a clubes, né? A gente lembra aqui que muitos times de futebol, e a gente sabe da qualidade do negro, em especial o seu vigor físico, vereador Marcelo Bellinati. Até o maior atleta do século passado foi Pelé, né? E hoje a gente vê aí, os times em geral valorizam muito o atleta negro, e o esportismo está aí para provar o vigor físico e a resistência física desse povo, do qual eu também me incluo. Mas a gente sabe que até na década de 50, senhor presidente, poucos times de futebol aceitavam negro nos seus quadros. Alguns até são chamados até hoje de time de pó de arroz. E sabe por que é, senhor presidente? Porque eles colocavam esse pó de maquiagem, para ficar branco e poder entrar no time. É o time do São Paulo, o time do Fluminense, são chamados de time pó de arroz, porque o São Paulo revelou, por exemplo, o Diamante Negro, foi um dos maiores atletas do Brasil. E para jogar no São Paulo precisava botar pó branco, para parecer branco, senão não podia jogar no time. Porque era um time de elite. Então quem torce para São Paulo aí, estude a história. Estude a história que vai perceber por que ele chama isso. Peço uma parte, senhor vereador. Uma parte, senhor. Então, 121 anos de abolição da escravidão. E nós aqui não podemos deixar de mencionar essa data importante, e mais do que isso, saber que o Brasil e esta casa, esta cidade, deve muito aos negros que derrubaram as perobas, onde se construiu essa cidade pujante que é Londrina. Concedo a parte ao vereador Rony. Eu penso que esse 13 de maio é uma farsa, e sei que Vossa Excelência deve mais ou menos pensar igual, porque uma comemoração de um 13 de maio que libertou quase nada o negro, né? Mas se nós considerarmos que o negro chega ao Brasil por volta de 1540 e é liberto em 1888, são 348 anos de escravidão. Aí nós temos 121 anos de fim da escravidão, então nós temos ainda, vereador Tito Vale, 227 anos para chegarmos a ter o mesmo tempo em que o negro ficou como escravo. Então veja bem, o atraso da sociedade brasileira e a dívida que se tem com os negros precisa muito trabalho. Não vai ser apenas as cotas nas universidades públicas, mas muito mais trabalho, muito mais projetos de vereadores como eu e Vossa Excelência, que somos negros e quem sabe pelo Brasil afora, deputados, senadores, para podermos dar ao negro o mínimo de dignidade de que esse país, nesse sentido, lhe deve. Muito obrigado, professor Rony, e eu tenho certeza que posso contar com Vossa Excelência no encaminhamento aí desses projetos. Só a propósito, antes de conceder a parte ao vereador. Viu, Tito? Essa discriminação com o Pelé foi bom, pelo menos eu sou santista. Ele foi lá pro santo e foi uma glória que apareceu, só para brincar. Verdade. Nos Estados Unidos, um país declaradamente racista, o negro abolido recebeu um burro e um acesso à terra.
que no Brasil não foi feito nada disso. Nós precisamos resgatar essa história para construir um país de verdade. Próximo vereador inscrito. Sebastião dos Metalúrgicos. Com a palavra o vereador Sebastião dos Metalúrgicos. Senhor presidente, eu peço a palavra para passar o Tito Vale. Por sessão, o senhor vereador Tito Vale. Muito obrigado, Sebastião dos Metalúrgicos. E sempre que for possível, eu também cederei o meu tempo a Vossa Excelência, porque sei também do compromisso de Vossa Excelência. Na sua diretoria, eu estive observando, o seu vice-presidente é um negro. A gente vê poucos negros, senhor presidente, nos postos de chefia. A redação dos jornais, nenhuma delas contempla a negritude. Quem sabe nós pudéssemos aqui aprovar nesta casa, também a lei de cota dos jornais, nos rádios, na televisão em especial, porque essa é que constrói o subconsciente das pessoas. Isso é fundamental para a gente equilibrar o percentual de cidadãos negros que tem no país, correspondente também nos papéis de televisão. A televisão poucas vezes mostra as novelas, um protagonista negro. Vai ser a primeira agora, vai ter uma novela aí que vai mostrar uma protagonista, a artista principal, vai ser uma artista negra. E a história, professor Luir, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, não reconhece, por exemplo, o Rui Barbosa como negro, Machado de Assis como negro. A história do negro, ela é levada en passant na história oficial do Brasil. E eu acho que já é hora, em especial nesta casa, porque nunca houve na história de Londrina, 3 vereadores, inclusive um presidente afrodescendente. E o vereador Fu também, se for fazer uma pesquisa, aí é capaz da gente encontrar o pé e o corpo inteiro na senzala, assim como este que vos fala, vereador Fu. O vereador Fu. Então nós temos aí que resgatar esse momento e eu passo... Uma parte, vereador? Concedo uma parte a Vossa Excelência. Esse vereador, ou melhor, o vereador Tito Vale, esses dias fazia um comentário, né? E incluiu apenas 2, Vossa Excelência e o professor Rony. E me senti ofendido. Porque, olha a cor do vereador Roberto, fui com muito orgulho. E temos também, né, o padre Roque e o pastor Renato Lemes, né? Então estamos todos enquadrados. Tá certo. Muito obrigado. Fico feliz, viu, pelo reconhecimento de Vossa Excelência. Isso é uma discriminação positiva. E Uma parte. quero conceder uma parte também ao vereador Sebastião. Gostaria também de lembrar que a minha família também, meu pai era negro, eu acho que era até um pouco mais de cor do que Vossa Excelência, e eu me sinto também um negro também, entendeu? Eu até acho que a discriminação não pode existir. Eu acho que hoje no Brasil, vereador Tito, é difícil ter uma família que não tem um negro. Minha família do meu pai era negra e a família da minha mãe italiana. Por isso deu essa cor aqui. Tá certo. Você de uma parte também, o vereador pastor Renato Lemes? Eu só queria, para acrescentar uma coisa, eu estava conversando com o vereador Rony, e dizendo que na minha igreja, a maior parte dos pastores são negros, né? Temos muitos amigos, né, e que eu considero muito que são negros. Eu acho que a discriminação é a pior coisa que pode existir, o preconceito é a pior coisa que pode existir, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos contados pela cor, né, pelo nível social e intelectual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E vamos estar juntos nessa batalha, nessa luta aí. Só confirmando o que Vossa Excelência diz, Jesus Cristo, que é o seguidor, que é aquele que é seguido por vossa igreja, assim como todas as religiões cristãs do mundo, não poderia ser da cor pintada por Michelangelo, não é? Ele era do Oriente Médio, né? Nascido numa região de um deserto, submetido a temperaturas aí a 40, quase 50 graus. Então é claro que Jesus Cristo, com certeza, não é esse que nos foi incutido no nosso subconsciente, e com certeza Deus também não deve ter ateis dos quadros da Renascença italiana. Mas, senhor presidente,